Olá, nós agora estamos no último S do programa 5S. Esse S ele é para manter tudo que foi melhorado. Dá uma olhada nessa imagem que a gente está te mostrando. A melhoria quando se aplica o 5S ela é grande, é um salto que se dá. Então nessa foto que você está vendo do depois, o importante é manter a área dessa forma. E o 5S ele ajuda a consolidar essa parte. Como? Tem alguns itens que precisam ser entregues. Um deles é o quadro do programa 5S atualizado. Esse quadro fica na área e a gente vai ver alguns detalhes sobre ele. E também tem uma parte de fechamento com a liderança. Esse fechamento é um fechamento mais... É importante ficar na mente de todo mundo que isso não pode ser algo que você fecha e acabou a implementação do 5S. Não, nós falamos lá no primeiro S que o 5S é algo que acontece no dia a dia. Então os 5S implementados vão fazer parte do dia a dia da área e daquela atividade. É um modo de ser. E isso tem que ser reconhecido pela liderança e tem que ser vivido pela liderança. Nós já falamos diversas vezes que se não é importante para a liderança, não vai ser importante para quem está embaixo. Ponto final na outra linha. Então o 5S tem que ser importante para todo mundo, senão ele cai em descrédito. E isso eu e você já vimos acontecer. Se você não viu, se não fizer a implementação do 5S corretamente, você vai ver o dente de serra. Ora eu implanto, é importante para todo mundo, para a organização, e depois eles esquecem. Vai lá para baixo, contrata a consultoria, começa tudo de novo, aí esquece. Isso vira um ciclo que vai desgastando e perdendo credibilidade como um todo. Então vamos dar uma olhada nos slides seguintes com um pouquinho mais de detalhe para você. Quando a gente fala do último S, que é o Shitsuki, é o senso de manter. O senso de manter ele é um dos mais difíceis em qualquer metodologia. Quando a gente fala da metodologia DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, também é uma fase que demanda muito cuidado. Então manter é sempre algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E aqui, para você ter uma ideia, o que a gente está falando? A gente está falando que num primeiro momento, eu tinha uma área desse jeito que você está vendo. Tinha até dois gatinhos aqui, que você pode ver. A área é uma bagunça, cheia de sujeira. A gente pode ver. Quando eu olho o material espalhado pela área, eu tenho vários. Eu tenho ferramenta espalhada. Eu tenho borracha, eu tenho tambor de óleo no meio da sala. Tenho lanche aqui. A área está uma bagunça total. E o que a gente quer é sair dessa condição e ir para essa condição muito mais organizada, muito mais estruturada. Você vê que nem gato tem, os gatinhos foram todos adotados. Mas para fazer isso, o que foi necessário? Foi necessário implantar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto S para chegar nessa situação que você está vendo aqui. E estando no quinto S, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então vamos ver os cuidados que eu tenho que tomar e vamos ver um pouquinho de detalhes também, inclusive detalhes desse quadro que a gente vai ver daqui a pouco. Quais são as entregas do 5S? Atualizar o quadro 5S, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Apresentar resultados à gerência e acompanhar a evolução do 5S. Quando a gente fala em quadro, esse atualizar o quadro, a gente está falando desse tipo de quadro que fica na área que está recebendo o 5S. Então vamos dar uma olhadinha nesses quadros. A gente tem o nosso mesmo e a gente mostra para você cada item que está dentro dele e depois a gente fala de apresentar dados à gerência e acompanhar. Então vamos lá. O quadro 5S, na nossa visão, ele tem essa característica.
tem uma parte que é o layout da área, um painel de conquistas, um gráfico semanal, frequência para auditoria, padrões da área e planos de ação. Então a gente está falando que essas informações estariam em quadros como esse que você está vendo fixado nas áreas. Vamos entender o que é cada um desses componentes. O primeiro, layout da área. Esse item do quadro 5S é qual é a estruturação da área para quem não conheça a área se localize. Você tem que lembrar do princípio do 5S. 5S é para que, depois de tudo feito, alguém que chegue na área consiga entender como é que a área funciona e principalmente como ela deveria estar. Se tiver algo fora, essa pessoa vai detectar. O layout é um layout básico da área com as divisões, com os equipamentos que ela tenha, nada mais do que isso. Mas é importante que fique claro como é que é a estrutura dessa área. Painel de conquistas. Aqui é como é que a área evoluiu desde o primeiro S até o último S. Marcelo, o que coloca aqui? Dentro desse espaço, o que a gente coloca é o símbolo da empresa. Então, normalmente a gente usa aqui dentro o logo da empresa que está fazendo o 5S. Então eu vou pegar e vou fazer o primeiro S numa determinada área dessa empresa. Quando eles atingirem e conquistarem o primeiro S, a gente coloca nesse painel de conquistas o logo da empresa. E eu tenho outras informações também, nota, data de quem fez a avaliação e quem foi o auditor. Isso vale para os outros S's também. Próximo item do quadro é frequência de auditoria. Frequência de auditoria é quem vai auditar uma determinada área e quando. Então aqui eu tenho o nome das pessoas e aqui eu tenho as semanas. Normalmente isso vai até semana 51 ou 52. Então a pessoa sabe que ela tem que ir lá e auditar a área. Depois que auditou, esse gráfico de auditoria semanal, a pessoa vem, imagina que a área tem só esse primeiro S. A pessoa que estava agendada para auditar, ela vai lá, faz a auditoria e coloca a nota aqui, para mostrar qual foi a nota que ela teve, que a área teve, naquela semana e num determinado censo que foi auditado. Vejam que eu tenho do primeiro ao quinto censo aqui. Um item bem interessante que também fica nesse quadro 5S é o padrão visual. Então eu vou lá, imagina que eu sou um dos que foram marcados para fazer uma auditoria numa determinada semana naquela área. Eu tenho à minha disposição o padrão, ou seja, o que é esperado de uma determinada atividade. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, correia solta do jeito que essa aqui está, é fora do padrão. O que se quer é uma correia bem tensionada. É isso que eu tenho que olhar na área ou quem estiver fazendo auditoria. E por último, plano de ação. Se eu tiver desvio no que eu estou auditando, eu coloco aqui em qual S que foi o desvio. Imagina que eu tive no primeiro S o desvio. Qual foi o item que foi auditado, qual foi a nota que foi dada, qual o desvio que foi encontrado, qual é o plano para acertar esse desvio, quem vai fazer, início, final e como é que está essa ação para reverter caso haja algum desvio. Com isso nós cobrimos todos os itens que tem num quadro 5S. Esse quadro ele pode variar de acordo com a empresa pode colocar mais ou menos coisas, mas esse é um modelo que a gente tem trabalhado e que tem funcionado muito bem. Então nós já vimos o quadro 5S, como é que ele é e a nossa visão sobre ele. E agora a gente vai falar de apresentar resultados à gerência. Aqui, quando a área tem os 5S implantados, há uma celebração para essa conquista. Essa celebração é feita perto daquele quadro 5S, porque lá vai ter
as conquistas que foram feitas, ou painel de conquistas, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto S. Isso é importante para quem? Isso é importante para a área, porque valoriza todo mundo que está participando. É importante para a empresa, porque são esforços que foram colocados lá e mudaram a situação da área. Mas é mais importante ainda para as pessoas que estão lá. Por quê? Porque o reconhecimento faz parte da implantação do 5S. Mas isso não pode ser da boca para fora. Por que eu estou querendo falar isso? Porque imagina que isso foi feito, todo um trabalho foi feito, houve uma apresentação para a liderança, o gerente ou o diretor foi lá para fazer o fechamento, só que no acompanhamento as coisas têm que ser ainda muito mais sérias. Por que isso? Porque se no acompanhamento houver alguma falha da liderança na execução do 5S, no acompanhamento do que o 5S prega, tudo pode desmoronar. Então esse acompanhamento, e principalmente eu vou escrever aqui para você um termo, que esse termo é fundamental. O comprometimento da liderança, até vou colocar aqui, é chave nesse trabalho. Sem o comprometimento da liderança, nada se sustenta. Aí você pergunta assim para mim, Marcelo, mas eu e você já vimos várias empresas que acontece aquele fenômeno de dente de serra, hora implanta, hora esquece, hora implanta, hora esquece. Quando a empresa faz isso, o que ela está fazendo em linhas gerais? Ela está pegando tudo que foi investido, ela está pegando todo o tempo destinado a essa implantação e ela está pegando principalmente esse recurso que foi usado e muito bem usado e está fazendo isso aqui que eu vou mostrar para você. Está fazendo exatamente isso. E está jogando fora, está apagando de tudo que ela tinha se comprometido a fazer. Essa é a nossa visão. Espero que você tenha tido uma boa noção de como funciona o 5S. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.